Você sabia que existe uma maneira segura, natural e gentil de cuidar de quem você ama e está passando por ansiedade, desânimo, irritabilidade excessiva? Os florais são exatamente isso, um presente da natureza para cuidar destas emoções em desequilíbrio. E hoje eu vou te ensinar como escolher o melhor floral para cada situação. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque além de você aprender sobre essa questão, vou te ensinar como dar os primeiros passos com segurança para já transformar agora a saúde da sua família. Gente, escolher floral é muito mais do que você tem lá a sua caixinha de florais, ou você pega aquela lista de florais na internet, ou você vai numa farmácia, ou você vai lá na farmácia, tem aqueles florais prontos já na bancada e fala: vou pegar esse aqui. Floral vai muito além disso, tá? Então, assim, os florais são simples. Mas como eu sempre falo, quem não é simples somos nós. Nós somos complexos. Nossos filhos são complexos. Nossas emoções são complexas. Então, os florais, eles têm esse convite para a gente olhar para essas emoções, olhar para esses comportamentos, entender o que está por trás disso e você escolher os florais que vão ser assertivos para aquela situação. Então, eu sei que se você é uma pessoa que busca conhecimento, você precisa de muito mais do que simplesmente ver uma listinha e escolher os florais. Você vai querer saber mais a fundo como é que funcionam os florais, né? E é bom que seja assim, porque a gente está trabalhando com questões emocionais, são questões internas, são questões sensíveis, são dores às vezes, né? Então a gente precisa ter um olhar acolhedor, um olhar sensível e entender o que está acontecendo mesmo. Então, como o objetivo aqui do floral é trabalhar a emoção, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou você conseguir ajudar o seu filho que está passando por uma adaptação na escola ou que está passando por uma dificuldade numa prova, sempre fica nervoso na hora de fazer a prova e por mais que ele saiba, coitadinho, fazer, sabe a resposta, ele sempre se confunde, dá branco e vai mal na prova? Você, como mãe, não sensibiliza com isso? Então, você pode ter a ajuda dos florais, por isso que é importante você aprender aqui, porque os florais são essa ferramenta natural que seu filho precisa. Então, hoje aqui meu objetivo é te dar 3 passos para você entender como é que você vai começar esta jornada utilizando florais, tá? É o começo de tudo, só para você ter uma visão geral aqui do como é que os florais funcionam, tá bom? Então, vamos lá, pega papel e caneta que eu vou falar sobre o passo um, que vai te clarear muito, vai ajudar você a se ajudar, ajudar sua família, ajudar pessoas que você ama, vai te ajudar bastante aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, precisa ter em mente é o que está acontecendo com aquela pessoa. Quais são os sentimentos e as emoções que essa pessoa está sentindo? Então, o passo um é identificar as emoções, tá? Então, pergunta para ela ou observa ela. Observa. A observação é muito importante aqui. Tá sentindo medo? Verbalizou que tá com medo? Ou verbalizou que tá com raiva? Que eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, vamos supor que você tá conversando com uma pessoa, tá conversando com seu filho, e ele fala que ele tá com algum tipo de medo. Tá? Dentro dos florais de Bach, a gente tem 5 florais para medo, tá? Estão dentro do grupo do medo. Então, a gente tem, por exemplo, o Mimulus, que é um floral para insegurança, para timidez, para medos cotidianos, medos comuns, mas que não paralisa a criança, certo? Então, o Mimulus, por exemplo, seria um floral interessante para esta pessoa com este medo. Por isso que é importante você ouvir, praticar a escuta ativa e a observação para ver qual é o tipo de medo. Agora eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que seu filho ou seu marido contou que está passando por algum problema no trabalho ou na escola, e isso está deixando ele muito irritado, impaciente, agitado. A gente tem o floral empático que vai ajudar nisso. Um outro exemplo, vamos supor que você sente que está sem energia, que está meio apático, que está uma leseira, sabe aquela leseira, uma preguiça de começar o dia. Então a gente tem o Hornbeam, que é um floral para esse tipo de desânimo, tá? Existem outros florais para desânimo, apatia e falta de vitalidade, tá? Mas esse é um exemplo que eu dei para vocês aqui. Então, no mundo dos florais, no mundo do que a pessoa está sentindo, inclusive, não tem uma resposta certa ou errada. É o que ela está sentindo. E o que você precisa fazer é analisar. Ah, ela está sentindo isso, então ela precisa desse floral aqui, que vai ajudar ela a transformar essa sensação e esse sentimento, essa emoção. Passo 2 aqui agora eu vou falar para vocês. Conheça as essências básicas. Então, você observando como é que a sua família é, como é que seus filhos são, como é que os seus clientes são, você pode ter na sua casa, no seu ambiente de trabalho, florais que vão ajudar a maioria daquelas pessoas ou daquela situação que sempre se repete.
tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para você de florais que saem bastante, que são muito vendidos, tá? Que é, por exemplo, o White Chestnut, que é um floral para excesso de pensamento, pessoas preocupadas, ansiosas, agitadas, que a mente não para, isso atrapalha a concentração. Às vezes a pessoa fica remoendo aqueles pensamentos e vai e volta, não consegue sair daquilo. White Chestnut é um floral muito usado, então, para acalmar essa mente agitada. Vamos supor que também um floral bastante usado é o walnut, um floral que ele é muito versátil, ele é usado como um floral de proteção. Por quê? Quando a gente está passando por um processo de adaptação, de mudança, então, principalmente as crianças, né? Nessa fase de até chegar na adolescência, é uma volatilidade muito grande, porque as crianças estão crescendo, elas estão descobrindo o mundo. Não que a gente depois na vida adulta não esteja, mas é que para eles é muito acelerado isso. Então eles precisam de proteção, eles precisam de amparo. Porque quando a gente está passando por um processo de mudança, mudança hormonal e tudo mais, a gente fica mais sensibilizado, a gente fica mais vulnerável. Então o walnut é um floral que ajuda a trazer esse amparo e essa proteção. Não posso deixar de mencionar, gente, pelo amor de Deus, você tem que ter na sua casa, você ainda não tem, o Rescue, tá? O Rescue Remedy, é esse nome que eu vou deixar aqui, que é um floral, é um dos florais mais usados, o floral mais conhecido, já tem vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui também para vocês assistirem, porque o Rescue, gente, ele é usado em situações de crise, de emergência, então a pessoa está tendo uma crise de ansiedade ou tá passou por um luto, passou por um acidente, teve uma queimadurinha em casa, enfim, tudo que leva a gente a um sofrimento maior, o Rescue, ele é indicado, ele ajuda a gente a acalmar, a centralizar, tá bom? Então, Rescue não pode faltar aí na sua casa, tá bom? Então, esses, gente, foram três florais que eu falei aqui só para exemplificar, tá bom? Então, que conheça as emoções que mais prevalecem no seu ambiente de trabalho, ou na sua casa, por exemplo, ou com seus pacientes, e tenha eles aí em mãos, tá bom? Então, conhecer as emoções, conhecer os florais, para você dar o match ali, casar certinho. Para quem está começando, essas poucas essências que eu falei, você já vai fazer, você vai conseguir fazer já muita coisa, você já vai conseguir, inclusive, se você nunca tomou, se você tem dúvidas de como é que funciona, você experimentando vai fazer mais sentido para você. Você vai falar assim: ah, agora eu tô entendendo como é que esse negócio funciona, porque eu senti na minha pele, eu senti vendo o resultado no meu filho, por exemplo. Então, você vai se familiarizando com isso. Então, imagina se você na sua casa conseguir fazer seu filho dormir melhor, né? Então, eu atendo muitas mães com crianças pequenas que têm problema para dormir, por exemplo, né? Então, você imagina você ter esse conhecimento para você usar na sua casa, sem você precisar consultar outras pessoas, sem consultar terapeuta, não que não seja importante, né? Não estou jogando contra mim mesma, mas é importante que você saiba, porque é uma coisa muito prática, muito simples que você pode fazer na sua casa. Mas, antes de eu falar da dica 3, eu preciso te falar que se você é essa pessoa que gosta de mergulhar, que gosta de aprender, que se interessou pelos florais, está buscando aqui conhecimento e quer aprender de forma segura, de forma prática, objetiva também, para conseguir entender esses florais, entender todos esses conceitos, entender como funciona. Então, eu te recomendo você começar pelo curso Farmácia Floral, é meu curso básico para pessoas iniciantes, para você que pode usar na sua casa, para você que já trabalha também em uma área da saúde, por exemplo, também pode usar esses florais, porque esse conhecimento ele está bem condensado ali e você já consegue fazer muita coisa só com esse conhecimento básico, tá? Porque a gente pode aprofundar depois lá no curso completo. Mas no curso básico você já aprende muita coisa mesmo, porque ele é bem objetivo. Eu sou muito objetivo, né, gente? Então eu gosto das coisas bem pontualizadas ali, bem definidas, tá? Então tenho certeza que vocês vão gostar disso. Então, lá no curso, você vai entender, você vai conseguir ter, através do termômetro das emoções, foi uma ferramenta que eu desenvolvi para você identificar, conseguir enumerar, porque o que que acontece? Quando a gente começa a usar os florais, quando a gente atende uma pessoa, quando a gente lê todos os florais, a impressão que a gente tem é que a gente precisa de todos eles. Né? E aqui a minha intenção é trazer clareza para você saber escolher o floral certo e não criar uma miscelânea de florais que não vão fazer diferença. Então, aqui a minha intenção é clarear mesmo para vocês. Então, no curso, tem o termômetro das emoções que vai te ajudar a priorizar o que é mais importante dentre
todas essas emoções confusas que eu tô passando, ou que meu filho tá passando, meu marido tá passando, qual deles, por onde que eu vou começar? Então, você vai conseguir ter mais clareza sobre isso, vai identificar as emoções e vai aprender sobre os 38 florais, mais o resto. Vai estar tudo lá explicado, todas as dúvidas que você tiver, eu tenho certeza que você vai encontrar lá. Além do que, né, gente, ele tem um preço mega acessível e eu tenho certeza que isso não vai ser um impeditivo aí para você aprender sobre os florais, tá? Então, já pode começar agora mesmo, deixar o link aqui, você já começa agora o seu curso de florais. Agora vamos para a dica 3, então, que ela é uma dica muito importante, que eu acho que é uma das coisas que mais falta para a gente hoje em dia, que é a gente praticar a observação. Por conta da nossa rotina, por conta da nossa vida corrida, a gente não presta atenção nos detalhes, a gente não presta atenção no que a gente está sentindo. Quem dirá nosso filho, por exemplo, nosso marido? Por quê? A vida é muito agitada. Então, o floral é um convite para você parar, respirar, observar, tá? Então, isso aqui, esse conhecimento aqui, não é para todo mundo, não, gente. Isso aqui é para quem realmente entende o poder da observação e o poder da escuta ativa. Então, é você escutar o que o outro está falando ou manifestando através do comportamento e você conseguir traduzir isso em um floral que vai ajudar aquela pessoa a melhorar aquele aspecto, melhorar aquela emoção e assim ela ter bem-estar. E isso é muito bonito porque a gente sente, não sei se vocês sentem, né? Por conta dessa correria que eu tava falando, a gente se desconecta do que é realmente importante. A gente atropela as coisas. Então, o floral, trabalhar com os florais, aprender sobre os florais, usar na sua família, usar no seu ambiente de trabalho, seja como for, onde você mais fica, né? Onde que mais te impacta, é esse convite para você estar mais atento, estar mais presente e escutar com ouvidos de quem quer ouvir e olhos de quem quer ver, e não de ouvir e nem de ver o que você quer ver e o que você quer ouvir. Então, é ouvir a verdade, é ver a verdade, é sentir a verdade e não o que você gostaria que fosse. Então, é quando você dá um passo para trás, sai da sua posição de, às vezes, melindre que a gente tem, né? E você se colocar como realmente uma pessoa que está interessada em fazer a diferença, em mudar aquele padrão ali que está acontecendo. Tá? Então, é um convite para o autoconhecimento. Floral é um convite para o autoconhecimento, para a transformação. Então, minha sugestão para começar a incorporar esse passo 3 que eu comentei é você observar. Observa seus filhos enquanto eles estão brincando. Se observa enquanto você está tomando um café, enquanto você está sentado, observando as plantas na sua casa, seja como for. Entre em contato com esse sentimento, com o que você está passando, o que você está pensando. Toma consciência. Escolha prestar atenção. Não é para o padrão de atropelar, não atropele. Viva o presente e observa. Isso daí vai te ajudar bastante. Além do que, vai te ajudar a criar uma conexão muito mais profunda com você e com as pessoas que você gosta. E além de tudo isso, né, gente, é a gente entender que floral, escolher floral não é só uma questão técnica, é um conhecimento técnico, mas é você se conectar mesmo, é você transcender a questão técnica e perceber além o que está precisando, o que você está sentindo e qual que é aquela florzinha que vai ajudar naquela situação? Então, é um ato de amor, é um ato de gentileza, é um ato de autocuidado, que você está conectado com a natureza, você está conectado com você mesmo. Então, escolher floral é muito mais do que uma questão técnica. É um ato de amor, é um ato de cuidado que você está mostrando para a pessoa. Ó, eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, tô sentindo o que você está sentindo e eu tô aqui para te ajudar. É lindo isso, né? Então, os florais são gentis, são naturais, são delicados, mas eles têm um poder transformador enorme e você pode ver isso em vários dos comentários, depoimentos que eu tenho lá no meu site, de pessoas que já usaram florais e que se transformaram, mudaram comportamentos, mudaram as percepções que tinham, às vezes, em relação a um problema. Tá? Então, se você precisar da minha ajuda, eu deixo aqui o meu link do atendimento, do meu site, para você entrar em contato e a gente se vê então no próximo vídeo.